Olá a todos e sejam bem-vindos de volta. 007 aparece novamente e não vai faltar munição para mais Metal Gear Solid, Spawn e Quake 3. Está no ar mais um episódio de História Revista. Super Game Power 81, dezembro de 2000. O mundo estava a salvo do bug do milênio e se preparava para a verdadeira passagem para o terceiro. Ou o fim do mundo, o que fosse. Foi quase o que aconteceu no Zelda Majora Mask lançado nessa época, com a história da lua caindo. As propagandas da Nintendo passavam também na TV e essa tinha sido uma das últimas que passaram por aqui, até onde eu consigo lembrar. Nas notícias tem um panorama do que vem por aí na guerra dos 128 bits. O Dreamcast já vinha fazendo seu nome desde 98 e pela frente tinha grandes chances de dar certo por conta dos jogos anunciados e a integração com o Flipper e com o PC. Nesse último não ficou mesmo como falaram de que os lançamentos seriam simultâneos, mas chegou perto. Relativamente eram poucos os jogos de peso, como por exemplo o SNK vs Capcom, e tinha o seu online também, que já funcionava muito bem e era uma bomba pronta para explodir a qualquer momento. O PlayStation 2 que mal saiu do forno. Já chegou aos Estados Unidos e tinha todas aquelas coisas que falamos no outro dia. Só esperava mesmo alguém chegar lá e usar. Falam de alguns problemas que não atrapalharam nada e para esse ano chega o primeiro carregamento realmente pesado de jogos. Entre eles tinham Metal Gear Solid 2, Zone of the Enders, Silent Hill 2, Gran Turismo 3 e o Final Fantasy X. O Xbox, ainda um protótipo com muito tempo até ser lançado. Pouco se sabia, mas começou a mostrar que falava sério quando começaram a anunciar os seus jogos. Especialmente os da Konami, que lhe garantiram o Silent Hill 2 junto com o lançamento do PlayStation 2 e o Metal Gear 2 Substance. E assim como vários jogos multiplataforma da época, prometeram que o Xbox teria a melhor versão por causa do seu hardware que já era conhecido e era notavelmente o mais poderoso de todos. A essa altura ainda não deviam nem pensar na rede Xbox Live, que foi o seu ponto mais forte e sua maior contribuição para a indústria. A Nintendo apresentou o GameCube, já com esse nome final. Já vieram remando na outra direção em relação aos outros, o que levou a uma certa preocupação. O que o GameCube teve a menos em relação aos outros sistemas foi visto como uma vantagem para que tivesse um preço menor na loja. E os vídeos apresentados aparentemente deixaram de lado qualquer preocupação. Falaram também da conexão com o Game Boy Advance, que foi muito bem vista, e os acessórios foram anunciados. Por fora disso tudo teve também esse outro chamado Indrema, sistema baseado em Linux que aparentemente seria o mais poderoso de todos, e ainda poderia atualizar o seu hardware também. Já chegaria ao mercado com suporte a TV de alta definição e tudo, mas não decolou. Ainda em 2001 o projeto foi cancelado e a guerra que veio depois ficou entre os 4 notáveis que já falamos aqui. Nessa época a Super Game Power tinha passado por outra reforma e agora a revista era dividida pelos sistemas. Aí cada bloco tinha sua própria área de notícias, previews e reviews. Aí por isso hoje também falaremos em trechos segmentados. E o primeiro hoje é o bloco dos PlayStation 1 e 2. Americanos também fazem filas para comprar o PlayStation 2. O sucesso japonês se repetiu e a correria aconteceu por causa de não terem levado a quantidade de consoles que foi anunciada. 29 títulos já de saída e também aproveitaram para lançar um monte de acessórios. Gran Turismo 3, como manda a tradição, foi adiado para 2001 e foi anunciado o primeiro Tomb Raider para o PlayStation 2, o Angel of Darkness. Previews para o 1. Aladdin em Nazir Revenge, ação 3D com o Aladdin da Disney. Fear Effect 2, continuação daquele jogo de ação no estilo Resident Evil. Tinha gráficos 3D que enganavam muito bem e parecia um desenho. Abusava muito de um apelo de sacanagem das protagonistas, mas que dentro do jogo acabava em humor involuntário. E isso porque o jogo deu sorte. Para o 2, Test Drive Off-Road, corrida agora em terreno sem asfalto. Spawn, aquele mesmo do Dreamcast, mas acabou cancelado. MDK2, aquele mesmo. Sky Odyssey, simulador de pilotagem com missões. Esse foi um jogo pouco visto. Lançamentos do mês. Spyro, o Ano do Dragão, aventura em 3D daquele dragão roxo. O terceiro em 3 anos que a série cresceu e continua até hoje.
O grande lançamento do mês, 007 O Mundo Não É o Bastante. Vamos falar aqui de uma vez só da versão do PlayStation e a do Nintendo 64. Ambos novamente pela Electronic Arts, e lançados ao mesmo tempo, mas não era o mesmo jogo. O que tinham em comum é que foram jogos de tiro em primeira pessoa. No PlayStation o jogo era pouca coisa mais curto, mas era bem caprichado. Mas errou em algumas coisas, como os personagens que pareciam ter só 3 rostos diferentes e todos tinham a mesma roupa, só mudava a cor. De exclusivo teve as cenas do filme entre as fases e uma parte que se jogava poker como parte de uma missão. No Nintendo 64 também voltaram com o sistema de missões e colocaram mais coisas para fazer, o que levou a fases mais longas e que recriavam fielmente as cenas do filme, coisa que poucos conseguiram fazer nessa época. Também foi um dos primeiros jogos com um sistema de armas que tem função secundária e voltou o modo multiplayer, que também era muito bom, mas não era melhor do que o GoldenEye. Ambos os jogos valem a pena, mas passaram em branco na época, merecem ser redescobertos hoje em dia. No PlayStation 2 tem o Dead or Alive 2 Hardcore. Esse segundo da série tem uma história esquisita. O jogo é do Flipper e as adaptações caseiras estavam sendo feitas. Aí um belo dia um dos diretores da Tecmo pediu uma cópia para testar. Mas aí ele pegou a cópia incompleta e mandou direto para a fábrica para ser reproduzida. Itagaki, o criador da série e dessa nova fase do Ninja Gaiden, ficou extremamente alterado com isso e chegou a cair em depressão e pensou em abandonar a carreira. Mas depois eles viram a burrice que fizeram e concordaram que o jogo devia ser relançado. Foi aí que fizeram essa versão hardcore que temos aqui. Traz mais personagens, cenários, modo de jogo e todo o resto. O que realmente chamou a atenção dessa vez foram os gráficos com os cenários ainda maiores e as lutadoras que viraram marca registrada da série. Depois disso, só levaram mesmo a palhaçada que conhecemos desses jogos de vôlei de praia. Foi aqui no Dead or Alive 2 que a série se definiu como sendo o que ela é. Gráficos na frente de todo o resto. Foi anunciado pouco tempo depois desse lançamento aqui, que o terceiro jogo seria exclusivo do lançamento do primeiro Xbox, justamente para mostrar o que o seu processador é capaz de fazer. Aí eles foram lá e repetiram a dose com o quarto jogo no Xbox 360. Seção Dreamcast. SegaNet já tem mais de 100 mil usuários. Todo mundo jogando online. Phantasy Star Online chega em dezembro. O primeiro RPG online fora dos PC já era muito esperado. Quando foi lançado fez mais sucesso do que o esperado e até hoje tem uns servidores piratas mantidos por jogadores funcionando por aí. Dreamcast entra na era dos emuladores, coisa que ainda estava bem no começo, mas não foi muito longe. Como podemos ver, alguns dos emuladores que mostram aqui são adaptações do PC, e todos funcionam da mesma forma. Previews. Pela Capcom, Vampire Chronicle Online, o Darkstalkers 3, Alien Front Online, jogo de guerra em times pela internet, Skies of Arcadia, grande RPG, pouca gente jogou, mas teve uma segunda chance no GameCube, e Evil Dead, ou Uma Noite Alucinante, um clone de Resident Evil voltado para a ação, jogo bem legal. Quake 3 Arena, mal saiu no PC e já teve a sua versão para videogames. O modo online estava lá e nem precisa falar que fez o maior sucesso mesmo com as coisas que vieram a menos. Até 4 jogadores ao mesmo tempo também em tela dividida. Só os controles que eram meio duros e os gráficos que ficaram numa definição menor. Mas o resto se garante. Silent Scope, aquele de pistola que se joga como sniper. Uma bela surpresa. Jedi Power Battles, versão melhorada do mesmo jogo do PlayStation 1. Lá o jogo era bom, mas parecia muito mal acabado. Volta e meia acontecia uma travada daquelas que era feia mesmo. Ou então era o cenário que não carregava direito e os jogadores chegavam num lugar totalmente vazio. E também era muito desorganizado para um jogo que tinha poucas opções. Aqui no Dreamcast deram uma limpada nas coisas, mas ainda sobraram muitos bugs. E ainda por cima tem fases a menos. Mesmo assim continuou bom e valia uma jogada. Seção Nintendo. Disk Drive, o pequeno Titanic da Nintendo que afundou logo na primeira viagem. Aqui tem a história do acessório e o que aconteceu para dar errado, o que já vimos em outro episódio que tem o link aí na descrição. Produção em massa de Game Boy. Uma baixa no preço e um aumento na produção para que não falte nenhum em seu lançamento em 2001. Mas se ainda nem saiu, como é que ele já tem um emulador? O programa foi baseado no seu kit de desenvolvimento, que foi distribuído para todo mundo interessado em fazer jogos.
o que garantiu rapidamente a criação de um emulador que funcionou com todas as funções e logo de cara. Uri Geller processa Nintendo. Alguém lembra desse cara? Muito famoso nos anos 70 e 80 como telepata fazendo truques na TV, e foi por um tempo o consultor pessoal do Michael Jackson. O processo foi por causa do Pokémon Kadabra, que lá no Japão se chama Yungela, o que seria uma cópia do seu nome, e ele reclamou que o símbolo que o bicho carrega é muito parecido com esse outro desse pôster. Aí, quando mistura as duas coisas, sujava sua imagem de charlatão. Quem diria? Aí na descrição você encontra o link para um vídeo de uma das vezes em que ele foi desmascarado ao vivo na TV. Previews: Star Wars Battle for Naboo, sequência não oficial do Rogue Squadron, mas dessa vez os veículos eram só do Ameaça Fantasma. Foi feito em pouco tempo, mas mostrou um grande avanço nos gráficos. Tom e Jerry Fits a Furry, jogo de luta que pega um pouco do estilo Power Stone, aquele do Dreamcast. Mickey Speedway USA, da Rare, outro clone do Mario Kart que era muito bem feito. Foi um grande avanço em relação ao Mario Kart e ao Diddy Kong Racing, também da Rare. O problema é que foi lançado no fim do ciclo do videogame e ninguém viu esse jogo. Indiana Jones e a Máquina Infernal, lançado também para PC e Game Boy. Um dos gráficos mais quadradões que já vi em toda a história. E Mario Tennis no Game Boy Color, completamente viciante. Aqui tinha um modo RPG em que se criava um jogador e ia desenvolvendo as suas habilidades. Depois podia ser conectado com a versão do Nintendo 64 e continuar o jogo por lá. Depois fizeram a mesma coisa no Mario Golf, jogo que não era menos viciante do que esse. Pokémon Puzzle League, uma nova versão do antigo Tetris Attack lá do Super Nintendo. Mas agora trazia o tema Pokémon. A única coisa realmente nova foi um tabuleiro em 3D em forma de cilindro. Isso aumenta muito a dificuldade e é praticamente um jogo novo. Tiveram também esses dois jogos de luta livre aqui, WCW Backstage Assault e WWF No Mercy, que trouxeram uma das invenções da luta livre da época. Agora começavam no ringue, mas podiam sair e andar livremente, dava para ir pro corredor, pro vestiário, pro estacionamento, podia pegar lata de lixo, cadeira. Versão PC, Metal Gear Solid, conversão do PlayStation. Essa foi a versão integral, aquela que tinha 3 discos. Um deles era só fase de treino e tinha modo de jogar com ninja. Os gráficos melhoraram muito. A única coisa que eles esqueceram foi de mudar a escrita de quando aparecem coisas na tela. Ainda são dadas com os botões do PlayStation. O outro lançamento aqui foi Outlive, jogo de estratégia totalmente produzido no Brasil e que na época foi muito bem cotado. Jogo bom mesmo. Detonados: Rockman Dash 2 ou Mega Man Legend 2, o RPG. E depois o Spawn do Dreamcast, o jogo de ação e tiro, e ambos da Capcom. Uma coisa que ficou marcante nesse detonado foi como eles escancararam que não sabiam mais tirar foto do Dreamcast. Na verdade, chegou essa geração 128 bits e todo mundo esqueceu de como tirar foto boa. Tem essas aqui dos personagens que na prática são todas do mesmo lugar, no mesmo ângulo, mas ficou tudo muito bagunçado. Lá no começo da revista tem fotos boas, só que são todas das matérias importadas. Quanto ao jogo aqui, ele é bom e merece ser resgatado. E é com essa propaganda de quando o chocolate Galac virou biscoito recheado que chegamos ao final de mais esse episódio. Obrigado a todos por sintonizarem novamente e não se esqueça do joinha e de favoritar e visitar os links aí da descrição. Tem o Twitter, o Facebook e o canal oficial. É rapidinho. Siga, curta, assine. Abraços a todos e até a próxima.